começando meu dia, ainda era 5 da manhã e é o momento em que eu acordo. Basicamente, eu acordo esse horário, pois é o melhor para eu conseguir me arrumar, me vestir, tomar um banho e etc. Eu acordo já me sentindo completamente bagaçado, que acordar às 5 da manhã é um saco, sinceramente. Aí eu apareço na câmera, né? Mostro a vocês a destruição que meu cabelo estava. Nossa, parecendo palha, nisso que dá ter cabelo crespo. Mas bem, começo o dia, antes de tudo, fazendo uma oração de joelhos ao lado da cama. Eu normalmente gosto de orar o Pai Nosso pela manhã, mas tem orações pessoais também que eu gosto de fazer. Bem, me levantando, finalizo com o sinal da cruz ortodoxa, né? E então já mudo a posição da câmera, direcionada ali ao banheiro, computador já ligado, que eu esqueci de desligar antes de dormir. Coloco uma música pra tocar, da hora, e assim eu entro no banheiro pra tomar um banho da manhã. Aí, já apareço na câmera, cabelo completamente encharcado, após aquele banho. Já separando minha roupa também, que eu já vou, uma calça wide leg, umas camisetas oversized. Aí eu vestido já, colocando aquela jaqueta corta-vento, só pra ficar confortável, né, mano? Bem, meu cabelo aí, ele ainda tava molhado, mas ele tava sem finalização. Então aí eu apresento o creme Scala mais cachinhos, é o que eu costumo usar pra finalizar meu cabelo. E é um processo chato, mano. Até que acelerei aí pra vocês e cortei bastante, mas tipo, vai passando mecha, etc. Aí pronto, cabelo já finalizado, cacheado. Fui pra cozinha, né? Já peguei aquele pedação de bolo. Delícia, mano. E já fui preparar um sanduíche. Já fui fritar os meus ovos para poder comer o meu café da manhã reforçado, pois a liturgia ela costuma ser bem longa. Aí, bom, como de costume, né? Antes de comer tem que fazer a oração. Então finaliza com o sinal da cruz novamente. E aí tem um negócio. Eu me lembrei que eu esqueci de verificar o calendário litúrgico ortodoxo. Então eu mostro como é que vocês podem fazer. Pesquisando por Orthodox Calendar e abrindo o site, ele vai estar em inglês. Além de ser um calendário complexo, né? Mostrando o dia, mostrando se é jejum, quais as leituras bíblicas do dia e quem que são os santos lembrados. Aí o que eu faço é basicamente eu copio isso, eu vou no meu chat GPT e eu envio para o chat GPT. Eu peço não só para ele traduzir, mas para ele me explicar o que é para fazer no dia. Isso ajuda bastante, principalmente porque é muito difícil você achar um calendário litúrgico em português. Esse dia era o 16º domingo depois de Pentecostes. Tem até mesmo o tom em que os cantos devem ser feitos durante a liturgia. Quem que foram os santos lembrados? Quais são as leituras do dia? Lucas, 2 Coríntios, Mateus, Gálatas, Marcos, todas essas leituras aí. E basicamente qual que é o objetivo geral do dia, né? Bom, saindo de casa, já era por volta de umas 7 da manhã. Eu comecei a andar até o ponto de ônibus. É um ponto de ônibus que ele fica longe da minha casa, cerca de uns 10 minutinhos de caminhada. Mas é bem de boa. Colocando aquela música nos fones, já era. Bom, aí eu já estava no ônibus. São cerca de 1h30 de viagem de ônibus até a Liberdade, em São Paulo. Então, finalmente chegando, após 1h30, por volta das 9 da manhã, a Catedral de São Nicolau, ortodoxa russa. Olha que beleza, mano. Bom, no lado de dentro eu não consegui gravar muito. Afinal, eu tenho respeito ali pelo lugar, respeito pelas pessoas. Então só fiz uma geralzinha assim, os ícones ali do lado. E nossa, que beleza. Apesar de eu não ter conseguido gravar tudo, o sermão de hoje, ele foi gravado pelo padre Constantino.
E eu editei eles aqui para vocês, que é sobre o São Vitale da Igreja Ortodoxa Russa. Então, se você não quer ver o sermão, apenas pule para o tempo que está aí na tela. Filho do Espírito Santo. Hoje a Igreja comemora um dos santos mais novos, dos recém-canonizados pela Igreja da Diáspora, Metropolita Vitali. Metropolita Vitali, conhecido de muitos, nós ainda, nós tivemos a graça e a felicidade de conhecê-lo pessoalmente. Podem as pessoas se admirarem, mas já canonizada. Sim, se nós voltarmos ao início do cristianismo, quando os mártires eram levados para o sacrifício, para o martírio, não se esperava, não tinha um tempo específico. A partir do momento que eles eram martirizados, eles eram considerados santos, por terem derramado o sangue por Cristo. Portanto, não devemos nos admirar na rapidez em que ocorre em algumas ocasiões a canonização dos santos. E ao contrário, nós precisamos nos alegrar que mais um santo está diante do trono de Deus, elevando as suas orações por nós. São Vitale foi um grande pastor do seu rebanho. Foi um confessor da fé. Ele foi perseguido pela fé. E um dos grandes feitos dele foi durante o final da Segunda Guerra Mundial, logo após o final, quando ele, com o bispo Nathanael, na Alemanha, se esforçaram em ajudar os russos ortodoxos que se encontravam na Alemanha, fugidos do comunismo, a não serem deportados para a União Soviética. Como o Dves falou mais uma vez, no final da guerra, aconteceu a conferência, uma fadada conferência de Yalta, onde ficou decidido que aqueles russos que se encontravam no Ocidente, que haviam saído da União Soviética, sejam soldados, sejam civis, que saíram junto com os alemães, deveriam ser repatriados. Mas sabia-se muito bem o que os esperava na União Soviética. Muitos não chegaram nem até o trem, foram fuzilados ali mesmo. Os que chegaram à União Soviética foram deportados para campos de concentração, foram privados de quaisquer direitos de cidadão. E aqueles que podiam não voltar faziam o seu possível para ficar no Ocidente. Mas isso era impossível. As autoridades dos assim chamadas aliadas faziam de tudo para literalmente caçar essas pessoas e mandarem de volta para a União Soviética, dizendo que elas estariam voltando para a pátria, mas elas sabiam para onde que estavam voltando. E o bispo, naquela época ainda arquimandrita, ainda não era bispo, Vitali, o bispo Nathanael, faziam documentos para provar que essas pessoas não estavam, não eram da União Soviética. E dessa maneira salvaram
milhares de pessoas. Muitos consideram Dom Vitaly como pai, porque ele realmente deu a eles a segunda chance de uma vida. Dom Vitaly veio ao Brasil, morou no Brasil no início da década de 50, na Vila Alpina, onde ele fundou um pequeno mosteiro. E a geração mais antiga, a geração do que seriam os nossos pais, que tiveram contato com a Vila Alpina naquela época, lembram do esforço de Dom Vitaly em manter a ortodoxia viva no coração das pessoas, em todas as gerações, tanto mais velhos quanto as crianças. Depois ele foi embora para os Estados Unidos, para lá do Canadá, onde foi bispo de Montreal, e mais tarde foi eleito metropolita da Igreja da Diáspora. E, infelizmente, no final da vida dele, ele foi muito perseguido. E chegou quase a ser levado para um hospital psiquiátrico à força, sendo que, nesse momento, quem estava articulando tudo isso chegou a levar policiais, mulheres policiais, fardados, armados, para dentro do altar no mosteiro, para levar o Vitaly para o hospital psiquiátrico. Não havia a mínima necessidade disso. Além disso, era um sacrilégio. E logo em seguida ele faleceu. E Dom Agafânio, nosso metropolita, 2 anos atrás, ou 3, junto com os outros bispos, decidiram que os 4 metropolitas da Igreja na Diáspora, Antônio, o primeiro, aquele que formou a Igreja na Diáspora, Anastácio, o seu sucessor, o grande homem de oração, Filareto e Vitaly, fossem canonizados e passaram a ser mais um santo junto ao trono de Deus. Nós pedimos a eles forças para os nossos dias, que nós tenhamos a coragem, a mansidão de coração que eles tiveram para manter a nossa fé sempre acesa. Não deixar que a lamparina da nossa fé se apague. Eles passaram, cada um a sua maneira, mas todos eles passaram por grandes dificuldades para manter a fé, não só para eles, mas para principalmente o rebanho deles. Portanto, vamos sempre pedir a eles, lembrar deles nas nossas orações, para que nos nossos dias de falta de fé, de exemília, difusão de maldades, que nós consigamos ser cristãos até o último nosso suspiro. Que Deus os ajude. E bem, após esse sermão aí, né? A gente teve o café da manhã lá. Café da manhã não, já é a comunhão. Basicamente uns bolos assim, conversando, pessoal. É um negócio da hora. Infelizmente eu não gravei nada, que eu não tava nem prestando atenção nisso. E mais uma vez, pegando 1h30 de ônibus pra casa. Cheguei em casa, comi umas esfirras e fui dormir cansado, mano. Mas satisfeito.